Marina Alvarenga nunca imaginou que veria aquele nome novamente. 8 anos depois da traição que despedaçou seu coração na véspera do próprio casamento, ela segura um papel que pode salvar sua filha, mas que a obriga a procurar o homem que jurou esquecer. Rafael Monteiro, o amor de sua vida, nunca soube que Sofia existia. Agora, ele é a única esperança de mantê-la viva. Se você acredita em segundas chances e no poder do perdão, deixe seu like agora. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que tocam o coração. Inscreva-se no canal e comente de onde você está ouvindo essa história. Seu apoio significa tudo para nós. Marina Alvarenga estava sentada na cadeira fria e desconfortável do consultório médico, observando a doutora Helena folhear exames com uma expressão que ela já conhecia bem demais. Era a expressão de quem está prestes a mudar a vida de alguém para sempre. Ao lado dela, Sofia, seus 8 anos de idade, cabelos castanhos despenteados, olhos curiosos demais para a gravidade do momento. Balançava as perninhas magras, sem entender por que a mãe segurava sua mão com tanta força. Marina, sem a doutora Helena, começou, retirando os óculos devagar. Como se o gesto pudesse suavizar o que viria a seguir, os resultados confirmam o que suspeitávamos. Sofia tem cirrose biliar primária. É uma condição agressiva e, infelizmente, já está avançada. O mundo de Marina desmoronou naquele instante. Não foi dramático como nos filmes, onde tudo gira e a pessoa desmaia. Foi pior. Foi um desmoronamento silencioso, interno, como se cada pedacinho dela estivesse sendo arrancado por mãos invisíveis. Ela olhou para a filha, sua menina, sua razão de existir, o único milagre que nasceu de uma tragédia, e sentiu o peito apertar de um jeito que doía fisicamente. O que isso significa? Marina conseguiu perguntar, a voz saindo rouca, quase inaudível. A doutora Helena suspirou. Significa que ela precisa de um transplante de fígado. Urgente. Sem ele, Sofia tem no máximo 6 meses. 6 meses, 180 dias, 4.320 horas. Marina fez as contas automaticamente, como se números pudessem tornar aquilo menos real, menos assustador, menos definitivo, mas não tornavam. Sua filha estava morrendo. E ela, que sempre teve resposta para tudo, que sempre foi forte, que criou Sofia sozinha enfrentando o mundo inteiro, não tinha a menor ideia de como salvá-la. Eu dou meu fígado, Marina disse imediatamente, a voz firme agora decidida. Faço o teste de compatibilidade. Hoje, agora. Doutora Helena balançou a cabeça. Gentilmente. Já fizemos o teste preliminar com a amostra que coletamos semana passada. Você não é compatível, Marina. Sinto muito. O chão desapareceu sob os pés dela, não compatível. As palavras ecoaram na mente como uma sentença de morte. Ela não podia salvar a própria filha. Seu corpo que gerou Sofia, que a alimentou, que a protegeu durante 9 meses, agora a atraía da pior forma possível. E doadores da lista nacional? Marina insistiu, agarrando-se a qualquer fio de esperança. Família? Minha mãe, minha irmã. Já verificamos. Nenhum é compatível o suficiente. A doutora respondeu, mas havia algo em seu tom. Uma hesitação que Marina captou imediatamente. Mas, ela pressionou. Tem algo que você não está me dizendo. A doutora Helena abriu uma pasta e retirou um documento. Existe sim um doador potencialmente compatível. Na verdade, o mais compatível possível. Marina sentiu o coração acelerar. Quem? O pai biológico de Sofia. O mundo parou de novo, mas desta vez foi diferente. Não foi desmoronamento, foi explosão. O nome que ela enterrara há 8 anos, que jurara nunca mais pronunciar, que escondera até de si mesma, nas madrugadas em que Sofia perguntava sobre o pai. Aquele nome voltou como um soco no estômago. Rafael Monteiro. Marina fechou os olhos com força, tentando conter a enxurrada de memórias que a invadiu sem permissão. Rafael sorrindo naquele dia no mirante, segurando uma margarida porque a joalheria estava fechada e ele não podia esperar. Nem mais um segundo para pedi-la em casamento. Casa comigo, Marina. Não prometo perfeição, mas prometo ser seu para sempre. Para sempre. Que piada cruel. Ela lembrou do teste de gravidez positivo 2 semanas depois de tudo desmoronar, sozinha no banheiro.
lágrimas caindo enquanto olhava as duas linhas cor-de-rosa. Grávida do homem que a traíra na véspera do casamento? Do homem que escolhera outra mulher depois de prometer eternidade. Como ela poderia ter contado? Como poderia ter deixado ele destruir a vida de Sofia também? Marina! A voz da doutora Helena a trouxe de volta. Você está me ouvindo? Ele não sabe. Marina sussurrou mais para si mesma do que para a médica. Ele nunca soube. Eu imaginei, a doutora respondeu gentilmente. Mas agora você precisa decidir o que é mais importante. Seu orgulho ou a vida de sua filha? A frase foi dura, mas necessária, e Marina sabia disso. Ela olhou para Sofia, que agora observava as duas com aqueles olhos castanhos enormes, tão parecidos com os de Rafael que às vezes doía olhar. Sua menina, seu mundo inteiro, seu milagre nascido da pior dor. Mãe, Sofia disse baixinho, eu vou morrer? O coração de Marina se estilhaçou em 1000 pedaços. Ela puxou a filha para seu colo, abraçando-a com toda a força que tinha. Não, meu amor, você não vai morrer. A mamãe não vai deixar. Promete? Sofia perguntou, a vozinha trêmula. Marina sentiu as lágrimas finalmente escaparem. Prometo, ela disse, mesmo sem saber como cumpriria aquela promessa. Mais tarde, sozinha no estacionamento do hospital, Marina socou o volante com força. 1 vez, 2, 3. Gritou até a garganta arder, até não ter mais voz, até toda a raiva e o medo e o desespero dos últimos 8 anos transbordarem de uma vez. Como a vida podia ser tão cruel? Como podia colocá-la nessa posição impossível? Ela pegou o celular com as mãos tremendo e procurou o contato que nunca teve, coragem de apagar. Lá estava Rafael. Apenas isso. Sem sobrenome, sem foto. Apenas aquele nome que carregava tanto peso, tanta história, tanta dor. Marina respirou fundo e abriu a gaveta de memórias que mantinha trancada há anos. Pegou a foto guardada no fundo da bolsa. Aquela que tirou escondida quando Sofia nasceu, do ultrassom onde já dava para ver o rostinho dela. Embaixo, com a letra trêmula de quem acabara de dar à luz, estava escrito: de Sofia, nossa filha, que você nunca conhecerá. Mas agora ele precisava conhecer, não porque Marina perdoava, não porque o tempo curou as feridas, mas porque sua filha precisava viver. E se para isso ela tivesse que engolir todo o orgulho, enfrentar todo o passado, olhar nos olhos do homem que a destruiu e implorar por ajuda, ela faria. Ela digitou o endereço dele no GPS. Sabia onde ele morava, pequena cidade, informações viajam rápido. Sabia também que ele estava noivo. De novo, com outra mulher, construindo a vida que deveria ter sido deles. Marina olhou uma última vez para a foto de Sofia sorrindo, pregada no painel do carro. Por você, ela sussurrou. Tudo por você. E então ligou o carro e foi em direção ao passado que jurou nunca mais revisitar. A festa de noivado estava em pleno andamento quando Marina chegou. O salão estava decorado com luzes douradas, flores brancas em cada canto, e aquela atmosfera de felicidade artificial que eventos assim sempre carregam. Marina parou do lado de fora por um momento, observando através das janelas de vidro. Havia música, risos, pessoas brindando. E no centro de tudo, ele, Rafael Monteiro. 8 anos. Haviam se passado 8 anos desde a última vez que ela o vira. Mas o impacto foi o mesmo, talvez até pior, porque agora ela sabia exatamente o que perdera. Ele estava mais alto, ou talvez fosse apenas a postura confiante de quem refez a vida. Os cabelos ainda eram os mesmos, aquele castanho escuro que ela adorava bagunçar. O sorriso era o mesmo também, aquele que costumava ser só dela. Marina sentiu o estômago revirar. Quis fugir. Quis voltar para o carro e ir embora. Encontrar outra solução. Qualquer solução que não envolvesse olhar para aquele homem de novo. Mas então pensou em Sofia, naqueles olhos enormes perguntando se ia morrer, e soube que não havia escolha. Ela entrou no salão com a cabeça erguida, cada passo custando mais do que o anterior. Algumas pessoas a reconheceram, pequenas cidades guardam memórias longas. E os sussurros começaram imediatamente. É a Marina, aquela que ele deixou. O que ela está fazendo aqui? Rafael estava conversando com um grupo perto do bar quando a viu. Marina percebeu o momento, exato em que os olhos dele encontraram os dela através do salão lotado. Foi como se o mundo inteiro parasse de girar.
O copo que ele segurava escorregou de sua mão, caindo no chão em câmera lenta. O barulho do vidro se estilhaçando ecoou como um trovão entre as conversas, fazendo várias cabeças virarem. Mas Rafael não olhou para o chão, não olhou para o copo quebrado, nem para o líquido se espalhando em seus sapatos. Ele apenas olhava para ela, como se estivesse vendo um fantasma, ou talvez um sonho que pensou ter esquecido. Marina sentiu o rubor subir involuntariamente pelo pescoço, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos no salão podiam ouvir. Era ridículo. Depois de tudo, depois de 8 anos, depois de uma filha que ele nem sabia que existia, e o corpo dela ainda reagia como se nada tivesse mudado. Rafael deu um passo em direção a ela, mas foi interrompido por uma mulher que surgiu ao seu lado. Camila, a noiva. Marina a reconheceu das fotos, que havia procurado obsessivamente na internet semanas atrás, quando soube que precisaria vir aqui. Ela era bonita de um jeito óbvio e calculado. Cabelos loiros perfeitamente escovados, vestido vermelho justo, mão possessiva no braço de Rafael. Amor. Camila disse alto o suficiente para que Marina ouvisse. Quem é ela? Rafael não respondeu imediatamente. Estava ocupado demais olhando para Marina como se estivesse tentando decifrar se ela era real. Quando finalmente falou, a voz saiu rouca. Marina. Apenas isso. Apenas seu nome. Mas a forma como ele disse, carregada de tanto peso, tanta história, tanto arrependimento não dito, fez o peito de Marina apertar dolorosamente. Marina forçou-se a se mover, a cruzar o salão em direção a eles. Cada passo era uma batalha contra o instinto de correr. Quando finalmente parou na frente de Rafael, estava tão perto que podia sentir o cheiro do perfume dele. O mesmo de 8 anos atrás. Algumas coisas aparentemente não mudavam. Precisamos conversar, Marina disse, a voz saindo mais firme do que esperava. Em particular, Camila riu. Um som agudo e desagradável. Você está brincando, certo? No meio da nossa festa de noivado? Quem você pensa que é? A mãe da filha dele, Marina respondeu, olhando diretamente nos olhos de Rafael ao entregar a bomba. O mundo parou novamente. Rafael ficou pálido, os olhos arregalados, a respiração visivelmente alterada. O quê? Marina abriu a bolsa com as mãos tremendo e retirou a foto. Não a de ultrassom que guardava há anos, mas uma recente de Sofia sorrindo. Ela estendeu a foto para Rafael e quando os dedos dele se tocaram acidentalmente ao passar o papel, foi como um choque elétrico. Ambos se afastaram bruscamente, como se tivessem sido queimados. Rafael pegou a foto com mãos trêmulas e olhou. Marina viu o momento exato em que ele percebeu. Viu quando seus olhos se arregalaram ao reconhecer o próprio rosto olhando de volta. Sofia tinha os olhos dele. Aquele castanho intenso, com pequenas manchinhas douradas. Tinha o formato do rosto dele, o sorriso dele, até a pequena covinha na bochecha esquerda, que só aparecia quando sorria de verdade. Meu Deus, Rafael sussurrou, a voz quebrando. Ela tem meus olhos. As lágrimas surgiram antes que ele pudesse controlar, escorrendo silenciosamente pelo rosto. Os joelhos dele pareceram ceder e ele cambaleou para trás, sendo amparado pelo bar. Ela tem meus olhos, ele repetiu, como se não conseguisse processar mais nada além daquilo. Marina sentiu as próprias lágrimas ameaçarem transbordar, mas piscou rapidamente para contê-las. Não podia se permitir sentir pena dele. Não agora. Não depois de tudo. Ela tem 8 anos, Marina disse, a voz saindo mais dura do que pretendia. E está morrendo. Precisa de um transplante de fígado. Você é o único doador compatível. Camila soltou um grito agudo. Isso é ridículo. É algum tipo de golpe. Rafael, você não vai acreditar nela, vai? Mas Rafael não estava ouvindo. Ele continuava olhando para a foto, dedos traçando o rosto de Sofia, como se pudesse tocá-la através do papel. 8 anos, ele murmurou. Você escondeu minha filha de mim por 8 anos. Eu protegi minha filha. Marina corrigiu, a raiva antiga ressurgindo como lava. Do homem que me destruiu. Rafael levantou os olhos para ela então, e Marina viu dor pura refletida neles. Mas também viu algo mais. Algo que parecia perigosamente com esperança. Eu preciso vê-la, ele disse. Preciso conhecê-la. Você vai, Marina respondeu. Porque ela precisa de você. Mas não se engane, Rafael. Não estou aqui porque te perdoei.
Estou aqui porque minha filha precisa viver. E se para isso eu tiver que me humilhar, engolir meu orgulho e implorar para o homem que me traiu, eu faço. Por ela eu faço qualquer coisa. Marina virou-se para sair, mas a voz dele a deteve. Marina, espera. Ela parou, mas não se virou. Não confiava em si mesma para olhar para ele de novo sem desmoronar. Por que agora? Rafael perguntou, a voz grossa de emoção. Por que não me contou antes? Marina olhou por cima do ombro, que o olhar que lançou foi tão gelado que Rafael recuou. Você realmente precisa perguntar? Depois do que fez. E então ela saiu sem olhar para trás, com a cabeça erguida e o coração em frangalhos. Mas Rafael viu. Viu as mãos dela tremendo enquanto abria a porta. Viu os ombros tensos demais. Viu que ela estava à beira do colapso, mesmo tentando parecer forte. Ele deu um passo para segui-la, mas Camila o puxou de volta com força. Rafael, não! Você não vai atrás dela. Isso é ridículo. É obviamente algum tipo de... É minha filha. Rafael a interrompeu. A voz saindo num tom que Camila nunca tinha ouvido antes, frio, definitivo. Eu vi nos olhos dela. É minha filha. Ele se soltou do aperto de Camila e correu até o banheiro. Trancando-se lá. Sozinho olhou para o próprio reflexo no espelho. Viu um homem de 32 anos que pensava ter a vida organizada, que pensava ter superado o passado, que pensava ter seguido em frente. Mas olhando para a foto de Sofia que ainda segurava, sussurrou as palavras que mudaram tudo. Eu tenho uma filha. Marina teve minha filha. E junto com a devastação de ter perdido 8 anos, havia algo mais, algo perigoso e impossível. Esperança. Porque Marina estava de volta. Estava ali, real, viva, ainda afetando-o do jeito que ninguém mais conseguia. E de alguma forma tortuosa, ele tinha uma parte dela. Uma filha, uma menina linda com seus olhos e o rosto da mãe. Rafael encostou a testa no espelho, fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem livremente. Do lado de fora, Camila observava a porta do banheiro com os punhos cerrados, percebendo pela primeira vez que talvez nunca tivesse tido Rafael de verdade. Porque a forma como ele olhou para Marina, ninguém nunca olhara para ela daquele jeito. O Hospital São Lucas nunca parecera tão frio e impessoal quanto naquela manhã. Marina estava sentada ao lado da cama de Sofia, observando a filha dormir. As olheiras escuras sob os olhos pequenos pareciam mais pronunciadas a cada dia. A pele estava pálida demais, e mesmo dormindo, Sofia parecia exausta. Era como assistir uma vela se apagando lentamente, e Marina sentia-se completamente impotente. A enfermeira entrou silenciosamente e sussurrou. Ele está aqui, o pai dela. Marina fechou os olhos, respirando fundo. Sabia que esse momento chegaria. Afinal, fora ela quem o procurara. Mas saber não tornava mais fácil. Deixe ele entrar, ela disse, surpresa com a firmeza da própria voz. Rafael entrou no quarto como se estivesse pisando em solo sagrado. Usava jeans e uma camisa simples. Os cabelos ligeiramente bagunçados, como se tivesse passado as mãos neles 1000 vezes. Tinha olheiras profundas. Claramente não dormira desde a festa. Quando seus olhos pousaram em Sofia dormindo na cama hospitalar, algo nele se quebrou visivelmente. Ele ficou parado na porta, como se não soubesse se tinha permissão para se aproximar. Marina observou-o em silêncio, vendo as lágrimas se formarem nos olhos dele enquanto olhava para a menina. A filha que não sabia que tinha. A filha que estava morrendo. Pode chegar mais perto, Marina disse baixinho. Ela não morde. Rafael deu passos hesitantes até a cama. Cada movimento cuidadoso, reverente. Quando finalmente ficou ao lado de Sofia, suas mãos tremiam visivelmente. Ela é perfeita, ele sussurrou a voz embargada. Ela é tudo, Marina corrigiu. E havia tanto amor e dor naquelas duas palavras que Rafael sentiu como se tivesse levado um soco. Naquele momento, Sofia se mexeu, os olhos se abrindo lentamente. Ela piscou algumas vezes, confusa, até que seu olhar focou no homem alto ao lado da cama. Por alguns segundos eternos, pai e filha simplesmente se olharam. Você é alto, Sofia disse finalmente. A voz sonolenta. Mamãe disse que meu pai era alto. Rafael soltou uma risada molhada, limpando rapidamente as lágrimas. Sou sim. E você é linda. Igualzinha à sua... Mãe? Sofia sorriu.
Aquele sorriso com a covinha que era exatamente igual ao dele. E Marina sentiu o coração apertar dolorosamente. Você é meu pai de verdade? Não vá embora. A pergunta simples e direta de uma criança de 8 anos despedaçou Rafael. Ele se ajoelhou ao lado da cama para ficar na altura dela. Sou seu pai de verdade. E não vou a lugar nenhum. Princesa, prometo. Marina observava tudo da janela agora, tendo se afastado para dar espaço. Lágrimas escorriam silenciosamente pelo seu rosto, enquanto via a cena que Sofia esperara a vida inteira. Beatriz, sua melhor amiga, apareceu ao lado dela, colocando uma mão gentil em seu ombro. Ele é bom com ela, Beatriz comentou baixinho. Eu sei, Marina respondeu. A voz quebrada, e isso me mata. Bia, por quê? Porque ela poderia ter tido isso sempre. Ele poderia ter sido presente. E eu tirei isso dela. Não, Beatriz disse firmemente. Você a protegeu. Não se culpe pelas escolhas que ele fez. Mas Marina não conseguia parar de se perguntar. E se tivesse contado? E se tivesse dado a ele a chance? Sofia teria crescido com um pai. Teria tido uma família completa. Mas então lembrava da dor da traição de acordar sozinha, sabendo que o homem que amava escolhera outra, e a raiva voltava. Dentro do quarto, Rafael conversava suavemente com Sofia, fazendo-a rir com histórias bobas. A conexão entre eles era instantânea, natural, como se os 8 anos perdidos não existissem. Quando Sofia finalmente voltou a dormir, exausta pela interação, Rafael beijou sua testa gentilmente antes de sair. No corredor, ele encontrou Marina esperando. A máscara de neutralidade que ela tentava manter rachou quando seus olhos se encontraram. Precisamos conversar, Rafael disse, sobre o transplante. Sobre tudo. Marina acenou e eles caminharam até uma sala de reuniões vazia. Mas assim que a porta se fechou, toda a civilidade evaporou. Rafael encurralou Marina contra a parede, não tocando, mas perto o suficiente para que ela sentisse o calor dele, o cheiro dele, a presença esmagadora dele. Por que, Marina? Ele perguntou, a voz baixa, mas intensa. Por que me tirou isso? 8 anos. 8 anos da vida dela que nunca vou recuperar. Primeiros passos. Primeiras palavras, tudo. Você me roubou tudo. Marina empurrou-o para trás com força, os olhos faiscando de raiva. Eu te roubei? Você está brincando? Você destruiu minha vida. Você me traiu na véspera do nosso casamento. Me fez sentir que nosso amor inteiro foi mentira. Foi um erro. Um erro terrível que me arrependo cada segundo de cada dia. Mas isso não te dava direito de... Direito? Marina gritou. E então percebeu onde estavam e baixou a voz para um sussurro furioso. Você acha que eu devia ter te contado? Que devia ter deixado você destruir a vida dela também? Ela era tudo que me restou quando você me abandonou. A única coisa pura que saiu daquele pesadelo. E eu ia deixar você contaminar isso? Rafael passou as mãos pelo cabelo, frustrado. Ela é minha filha. Eu tinha direito de saber. Eu teria ficado, Marina. Teria sido presente. Como Camila. Marina cuspiu o nome com veneno. Você teria ficado como está ficando com ela, fazendo festas de noivado enquanto minha filha definha em um hospital? Isso não é justo. Justo? Marina riu sem humor. Você quer falar sobre justo? Justo era eu criando uma criança sozinha. Justo era trabalhar 3 empregos para pagar fraldas e fórmula. Justo era ela perguntar todo santo. Dia dos Pais, onde estava o papai, e eu ter que inventar desculpas. Não me venha falar sobre justo, Rafael. A respiração de ambos estava acelerada, os corpos perigosamente próximos. Anos de raiva e dor e algo mais. Algo que nenhum dos dois queria nomear, crepitando no ar entre eles. Foi quando Camila abriu a porta. Ela parou na entrada, observando a proximidade dos dois, a intensidade, a conexão palpável. Algo no peito dela se retorceu de ciúmes. Ela se colocou fisicamente entre eles, a mão possessiva no peito de Rafael. Amor, ela disse, a voz adocicada, mas com um fio de aço. Você está se alterando. Isso não pode ser bom para o processo de doação. Rafael olhou para Camila como se tivesse esquecido que ela existia. E talvez tivesse por alguns minutos. Camila, o que você está fazendo aqui? Vim apoiar meu noivo. Ela respondeu, lançando um olhar gélido para Marina. Presumo que vocês estavam discutindo os detalhes médicos.
Estávamos discutindo 8 anos perdidos, Marina disse friamente. Mas não se preocupe. Não vou roubar seu noivo. Só preciso de um pedaço do fígado dele. O coração podre você pode ficar. Camila ficou vermelha de raiva. Mas antes que pudesse responder, Rafael falou: Marina, não. Não o quê? Marina virou-se para ele. Não falo a verdade? Não digo o que penso da mulher, que está atrasando o processo de doação, com suas demandas ridículas, de testes de DNA e verificações legais. Rafael piscou surpreso. Do que você está falando? Marina riu amargamente. Ah, ela não contou? Sua adorável noiva contratou advogados para questionar a paternidade. Aparentemente precisa de garantias antes de você arriscar sua saúde, por uma criança que pode nem ser sua. Rafael virou-se lentamente para Camila, o rosto ficando pálido e depois vermelho. Você fez o quê? Eu estava protegendo você. Camila defendeu-se. Ela aparece do nada com essa história. Você acha que eu ia simplesmente acreditar? Você precisa ter certeza antes de... Eu vi seus olhos. E Rafael explodiu. Eu vi meu rosto olhando de volta. Não preciso de teste de DNA para saber que ela é minha filha. Rafael, seja razoável. Saia, ele disse, a voz perigosamente baixa. O quê? Sai. Tá aqui, agora. Vou falar com você depois. Camila olhou entre Rafael e Marina, percebendo que estava perdendo. Você vai se arrepender disso, ela disse antes de sair, batendo a porta. O silêncio que ficou era denso, carregado. Marina foi até a janela, abraçando-se. Faça o teste de DNA, ela disse cansadamente. Se isso vai fazer você se sentir melhor, faça. Marina, só faça, Rafael. E quando confirmar o que você já sabe, que ela é sua, que sempre foi sua, não se aproxime dela a menos que esteja pronto para ficar, porque ela não merece mais abandono. Ela não merece um pai que duvida. Rafael caminhou até ficar atrás dela, tão perto que Marina podia sentir seu calor. Eu não duvido, ele disse baixinho. Não por um segundo, mas... Ele hesitou. Eu preciso entender. Preciso saber por que você realmente não me contou. E não me diga que foi só pela traição. Tem algo mais. Marina virou-se, e estavam tão próximos que seus narizes quase se tocaram. Você quer saber a verdade? Ela sussurrou. A verdade é que eu tinha medo. Medo de que, se você soubesse, viesse por obrigação. E ela merecia mais do que isso. Merecia ser amada, não tolerada. Merecia um pai que a escolhesse. Não um que ficasse preso. Eu teria escolhido. Rafael disse, a voz rouca. Você não escolheu a mim. Marina respondeu. E havia tanto veneno quanto dor naquelas palavras. Naquela noite, Rafael ficou no hospital depois que todos foram embora. Sentou-se ao lado da cama de Sofia, observando-a dormir, traçando as pequenas feições, o nariz dele, a boca de Marina, o formato do rosto dele, a expressão dela. Ela é um milagre, ele sussurrou para o quarto vazio. Sim, veio a voz de Marina da porta, assustando-o. Meu milagre, que você quase nunca conheceu. E antes que Rafael pudesse responder, ela desapareceu no corredor, deixando-o sozinho com a filha que acabara de descobrir e o peso esmagador de tudo o que perdeu. Os dias seguintes, ao primeiro encontro entre Rafael e Sofia, foram uma montanha-russa, emocional para todos os envolvidos. Rafael passava todas as tardes no hospital, conhecendo a filha, construindo uma conexão que parecia ao mesmo tempo nova e estranhamente familiar. Sofia florescia com a atenção do pai, seus olhos brilhando de uma forma que Marina não via há meses. E isso, por mais que doesse admitir, era lindo de assistir. Mas Camila observava tudo de longe, e o que via a consumia por dentro. Ela percebeu primeiro na forma, como Rafael olhava para Marina quando achava que ninguém estava vendo. Não era apenas ressentimento ou raiva pelo passado. Era algo mais profundo, mais perigoso. Era desejo, era arrependimento. Era a expressão de um homem olhando para a vida que poderia ter tido e percebendo, tarde demais, o que jogou fora. Camila não era idiota. Sabia que nunca teve Rafael completamente. Sempre houve uma parte dele que permaneceu trancada, inacessível, guardada em algum lugar que ela não conseguia alcançar. Agora sabia por quê. Marina sempre esteve lá, como um fantasma entre eles, e agora esse fantasma tinha forma, corpo e uma filha
que conectava os dois para sempre. Foi por isso que ela agiu. Primeiro, discretamente, contratou investigadores particulares para vasculhar o passado de Marina. Procurava qualquer coisa, qualquer evidência de outros relacionamentos, de instabilidade, de razões para questionar se Sofia era realmente de Rafael. Precisava plantar dúvidas, criar rachaduras na certeza dele. Quando os investigadores voltaram com fotos antigas, Marina saindo com outros homens nos meses após o término, jantares, abraços, sorrisos, Camila sentiu uma satisfação amarga. Não importava que as fotos fossem de 2, 3 anos depois da traição. Não importava que Marina tivesse todo o direito de seguir em frente. O que importava era a narrativa que ela poderia construir. Rafael, ela disse uma noite, espalhando as fotos sobre a mesa de jantar, a voz carregada de preocupação falsa. Eu não queria te mostrar isso, mas acho que você precisa ver. Rafael olhou para as fotos, franzindo a testa. Reconheceu Marina em algumas delas, mais nova, diferente, mas ainda ela. O que é isso? Fotos dela nos anos após vocês terminarem. Camila disse suavemente, colocando a mão no ombro dele. Com vários homens diferentes. Rafael, você tem certeza absoluta de que Sofia é sua? Ela nunca foi exatamente fiel. Rafael sentiu o sangue gelar. Não fala assim dela. Eu sei que dói ouvir. Camila continuou, ignorando o tom de advertência. Mas você precisa ser racional. Ela aparece do nada depois de 8 anos com uma criança doente, convenientemente precisando de dinheiro e de um doador. Você já pensou que isso pode ser um golpe elaborado? Um golpe? Rafael repetiu incrédulo. Camila, eu usei meus olhos nela. Vi meu rosto. Crianças podem parecer com muitas pessoas. Camila insistiu. Por favor, amor, só faça o teste de DNA por mim, para termos certeza, antes de você arriscar sua saúde em uma cirurgia. Rafael olhou para as fotos novamente e algo dentro dele vacilou. Não porque duvidasse. Ele sabia no fundo da alma que Sofia era sua, mas porque a semente havia sido plantada. E se ele estivesse errado? E se a semelhança fosse coincidência? E se Marina estivesse usando uma criança doente para manipulá-lo? Eu vou fazer o teste, ele disse finalmente. E não viu o sorriso de vitória que Camila escondeu rapidamente. Os exames médicos pré-transplante exigiam que Rafael e Marina passassem muito tempo juntos no hospital. Consultas conjuntas, avaliações psicológicas, preparações físicas. Cada encontro era carregado de tensão. Não apenas raiva, mas algo mais complicado, mais perigoso. Numa tarde, durante uma avaliação cardíaca, Rafael precisou tirar a camisa. Marina estava na sala esperando sua vez, e seus olhos involuntariamente traçaram o corpo dele. Ainda era musculoso, mas havia uma cicatriz nova no ombro direito que ela não conhecia. O que aconteceu? Ela perguntou antes de conseguir se controlar. Rafael olhou para ela surpreso pela pergunta. Acidente de bicicleta. Ano passado. Você ainda anda de bicicleta? Marina perguntou. E havia algo em sua voz, uma suavidade, uma familiaridade com o passado compartilhado. Algumas coisas não mudam, Rafael respondeu. E os olhos deles se encontraram. Memórias inundaram ambos simultaneamente. Domingos de manhã, pedalando juntos pela orla, parando para se beijar em cada semáforo vermelho, rindo do vento bagunçando os cabelos dela. O momento foi quebrado pela enfermeira entrando, mas a conexão já havia sido feita. E continuou acontecendo em pequenos gestos, em memórias compartilhadas que nenhum dos dois conseguia reprimir completamente. Na cafeteria do hospital, alguns dias depois, Marina estava sentada sozinha em uma mesa no canto quando Rafael entrou. O lugar estava lotado, não havia outras mesas disponíveis. Ele hesitou, depois caminhou até ela. Posso sentar? Marina acenou sem olhar para cima. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um mexendo no próprio café. Então Rafael, sem pensar, empurrou o açúcar pela mesa na direção de Marina. 2 sachês, exatamente a quantidade que ela sempre colocava. Marina olhou para o açúcar, depois para ele. Rafael percebeu o que tinha feito. Um gesto automático, muscular, de uma época em que conhecia cada pequeno detalhe dela. Você lembrou, ela disse baixinho. Eu nunca esqueci, ele respondeu. Marina mexeu o café lentamente e então perguntou. Você ainda toma sem açúcar? Sim,
Alguns hábitos permanecem, ela disse, mas havia peso naquelas palavras, como se estivesse falando sobre mais do que café. Alguns sentimentos também, Rafael disse, e o ar entre eles ficou carregado. Marina se levantou bruscamente. Preciso ir. Mas antes que pudesse sair, Camila apareceu, e dessa vez não estava sozinha. Tinha 2 advogados com ela, ambos carregando pastas grossas. Rafael, ela disse alto o suficiente para que metade da cafeteria ouvisse. Trouxe os advogados como combinamos, para o teste de paternidade. Marina parou, virando-se lentamente. Teste de paternidade? Rafael ficou vermelho. Marina, Você vai fazer um teste de DNA? Ela perguntou a voz morta. Mesmo depois de ver ela? Mesmo depois de ver seus próprios olhos olhando de volta? É só uma precaução, Camila interveio sorrindo falsamente. Tenho certeza de que você entende. Afinal, não é como se você tivesse sido exatamente transparente nos últimos 8 anos. Marina olhou para Rafael, esperando que ele desmentisse, que tomasse seu lado. Mas ele ficou em silêncio, e esse silêncio foi pior do que qualquer acusação. Faça o teste, Marina disse finalmente, a voz gelada. E quando confirmar o que você já deveria saber, não se aproxime dela até estar pronto para realmente ficar. Porque Sofia não merece um pai que duvida. Ela merece melhor. E saiu, deixando Rafael com a sensação horrível de que tinha acabado de cometer um erro terrível. À noite, sozinho em seu apartamento, Rafael estava sentado no sofá, olhando para a foto de Sofia, que agora mantinha na carteira. Havia bebido mais do que deveria, algo que não fazia há anos, e as barreiras estavam baixas demais, as emoções cruas demais. Às 2 da manhã, com os dedos trêmulos e o julgamento comprometido, ele discou o número de Marina. Ela atendeu na 3ª ligação, a voz sonolenta e preocupada. Rafael, são 2 da manhã. Algo aconteceu com Sofia? Não, ele disse, a voz arrastada. Sofia está bem. Eu só precisava falar com você. Você está bêbado, Marina percebeu. Estou, ele admitiu. Mas é verdade. Tudo o que vou dizer é verdade. Eu estraguei tudo, Marina, tudo. Eu tinha tudo, tinha você. Tinha uma vida inteira planejada. Tinha amor de verdade. E destruí com minhas próprias mãos. Rafael, você precisa dormir. Eu não mereço você. Ele continuou, como se ela não tivesse falado. Nunca mereci, mas Marina, você era tudo. É tudo, e eu duvidei de você de novo. Deixei Camila colocar dúvidas na minha cabeça quando eu sabia que Sofia é minha, porque sou um covarde, porque tenho medo de acreditar que algo tão perfeito quanto ela pode ter vindo de mim. Marina sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Por que está me dizendo isso? Porque você merece saber, Rafael disse, a voz quebrando. Merece saber que cada mulher depois de você foi uma tentativa patética de esquecer. Que nenhuma fez meu coração bater como você faz. Que eu acordo todo dia e a primeira coisa que penso é em você. Em nós. No que poderia ter sido. Marina ficou em silêncio por um longo momento, lágrimas escorrendo silenciosamente. Faça o teste, Rafael. Ela disse finalmente, a voz cansada. Confirme que ela é sua. E então decida se vai ser o pai que ela merece ou apenas mais uma decepção na vida dela. E desligou. Rafael ficou olhando para o telefone, depois para a foto de Sofia e finalmente desmoronou. Sentado no chão frio da sala, abraçou os joelhos e chorou, como não chorava desde a noite em que perdeu Marina pela primeira vez. E a poucos quilômetros dali, Marina fazia o mesmo, olhando para sua filha dormindo, perguntando-se se tinha feito as escolhas certas e temendo que Rafael a decepcionasse novamente. Mas o que nenhum dos dois sabia era que a verdadeira tempestade ainda estava por vir. O dia começou tenso. Marina havia passado a noite no hospital com Sofia, que teve febre alta durante a madrugada. Os médicos controlaram rapidamente, mas o susto deixou Marina exausta e emocionalmente esgotada. Ela estava funcionando no piloto automático, café frio, olheiras profundas e aquela sensação de estar pendurada por um fio muito fino que poderia se romper a qualquer momento. Rafael chegou ao hospital por volta das 3 da tarde, direto de uma série de exames pré-operatórios em outro andar.
Ele também estava visivelmente cansado, com a barba por fazer e os olhos vermelhos. Eles se cruzaram no corredor e trocaram apenas um aceno, silencioso. A tensão do teste de DNA ainda pairava, entre eles como uma nuvem tóxica. Era fim de tarde quando Marina precisou descer para buscar novos medicamentos, na farmácia do térreo. Ela entrou no elevador distraída, olhando o celular, quando ouviu passos apressados e uma voz conhecida. Segura! Rafael entrou no elevador 1 segundo antes das portas se fecharem, ofegante. Eles ficaram em lados opostos da pequena cabine, evitando cuidadosamente olhar um para o outro. O silêncio era denso, pesado, cheio de todas as coisas não ditas que se acumulavam entre eles. O elevador começou a descer. 4º andar, 3º andar, 2º andar. E então tudo escureceu. As luzes se apagaram completamente e o elevador parou com um solavanco brusco que fez Marina cambalear. Rafael instintivamente esticou os braços no escuro, encontrando-a e segurando-a pelos ombros antes que ela caísse. Você está bem? Ele perguntou, a voz ecoando no espaço escuro e apertado. Sim, Marina respondeu, afastando-se do toque dele rapidamente. O que aconteceu? Como se em resposta, a luz de emergência fraca piscou e acendeu, banhando o elevador em um brilho vermelho e fantasmagórico. Do interfone veio uma voz metálica. Atenção, senhores passageiros. Estamos com uma falha elétrica geral no edifício. Permaneçam calmos. O sistema será restabelecido em aproximadamente 2 horas. 2 horas, sozinhos, no escuro. Marina encostou na parede, fechando os olhos. Perfeito. Simplesmente perfeito. Rafael soltou uma risada sem humor, encostando na parede oposta. Pelo menos não estamos presos com estranhos. Preferia estar, Marina murmurou. O silêncio caiu novamente, mas era diferente agora. Mais claustrofóbico, mais impossível de ignorar. No espaço apertado e escuro, com apenas a luz vermelha fraca e pulsante, não havia para onde fugir, nem fisicamente, nem emocionalmente. Passaram-se 5 minutos. 10. 15. A respiração de ambos ecoava no pequeno espaço. Marina podia sentir o cheiro do perfume de Rafael, aquele mesmo que a assombrava há 8 anos. Rafael podia ouvir a respiração ligeiramente acelerada dela e sabia que ela estava lutando contra a claustrofobia. Marina, ele disse finalmente quebrando o silêncio. Você está com medo? De elevador? Não, ela respondeu, a voz mais firme do que esperava. De você sempre. Rafael deixou escapar uma risada triste. Medo de mim? Eu sou o único que deveria estar com medo aqui. Medo do que você pensa de mim, do que me tornei nos seus olhos. E o que você se tornou? Marina perguntou, abrindo os olhos para olhá-lo através da penumbra avermelhada. Um covarde, Rafael respondeu sem hesitar. Um idiota que destruiu a melhor coisa da sua vida, porque estava ocupado demais com o próprio medo para lutar pelo que importava. Marina não respondeu imediatamente, e o silêncio se estendeu até ficar insuportável. Então algo nela se rompeu. Talvez fosse o cansaço. Talvez fosse o medo por Sofia. Talvez fosse estar presa naquele espaço pequeno com o homem que ainda a assombrava, depois de tantos anos. Mas ela explodiu. Você não tinha direito! Ela gritou, a voz ecoando violentamente no espaço confinado. Não tinha direito de destruir o que tínhamos. Não tinha direito de me trair. E não tinha direito de esconder minha filha por 8 anos. Eu não escondi ela. E Rafael gritou de volta, levantando-se. Você escondeu. Você tirou minha filha de mim. Porque você me tirou tudo primeiro. Marina estava de pé agora também. E eles estavam a apenas 1 passo de distância. Vozes subindo, anos de dor explodindo. Você me tirou minha inocência, minha capacidade de confiar, minha fé em amor. Você destruiu tudo. Rafael socou a parede com força, fazendo Marina pular. Você acha que eu não sei disso? Você acha que eu não vivo com isso todo santo dia? Que não me odeio por cada segundo daquela noite? Então por que fez? Marina perguntou, e agora as lágrimas começavam a cair. Por que, Rafael? Eu te amava. Ia casar com você. Ia passar o resto da minha vida com você. Por que não fui suficiente? E então, no meio da escuridão vermelha e do desespero acumulado,
Rafael disse as palavras que mudaram tudo. Porque você era perfeita demais. Ele gritou, a voz quebrando completamente. Porque eu acordava todo dia achando que era sonho. Que você perceberia que podia ter qualquer um. Qualquer um. E tinha escolhido o cara comum. O cara sem futuro brilhante, sem perspectivas incríveis. Quando Paris apareceu, pensei que era sua saída. Que você finalmente perceberia que merecia mais. Marina o encarou, respirando pesado. Então o quê? Você me traiu para me libertar? É essa a história que você conta para si mesmo? Eu me sabotei. Rafael gritou, deslizando pela parede até sentar no chão, a cabeça entre as mãos. Eu destruí a melhor coisa da minha vida porque estava com medo demais. De não ser suficiente. Porque achei que se eu fizesse primeiro, doeria menos quando você inevitavelmente percebesse e me deixasse. Marina ficou parada, processando aquelas palavras, toda a raiva, todo o ódio que carregara por 8 anos. E no fundo, ele estava apenas com medo. Medo de não ser amado, de não ser suficiente. Ela também deslizou pela parede, sentando no chão do outro lado do elevador. Na penumbra, suas vozes ecoavam mais suavemente agora. Você era idiota, Marina disse finalmente, a voz rouca de tanto gritar. Eu sei. Você era perfeito para mim, ela continuou limpando as lágrimas. Não queria cara rico ou com futuro brilhante. Queria você. O homem que me fazia rir. Que segurava minha mão quando eu estava nervosa. Que improvisava anel de margarida, porque não podia esperar até a joalheria abrir. Você era meu sonho, Rafael. Paris não significava nada sem você. Rafael soluçou. Um som quebrado que ecoou no pequeno espaço. E eu joguei tudo fora. Joguei você fora. Joguei nossa filha fora, antes mesmo de saber que ela existia. Você não sabia. Marina disse baixinho, mas deveria ter lutado por você. E Rafael olhou para ela através do espaço escuro. Deveria ter te implorado para ficar. Deveria ter provado que mudaria, que seria melhor, que merecia você. Mas ao invés disso eu fugi e perdi tudo. O silêncio caiu novamente, mas era diferente agora. Mais suave. Como se a explosão de raiva tivesse drenado o veneno, deixando apenas a dor crua e honesta. Rafael, Marina disse depois de um longo momento. Você gritou meu nome? O quê? Naquela noite com Juliana. Sua prima disse. Ela disse que você gritou meu nome. Rafael fechou os olhos, a memória voltando como uma onda de náusea. Quando percebi o que tinha feito. Quando a realidade bateu. Eu te chamei. Como se você pudesse aparecer e desfazer tudo. Como se seu nome pudesse me salvar do que eu tinha me tornado. Não pôde. Marina sussurrou. Eu sei. Mais silêncio. E então, no escuro, a mão de Marina se moveu. Encontrou a de Rafael no espaço entre eles. Ambos congelaram ao contato, como se eletricidade percorresse aquele simples toque. Marina, Rafael começou, a voz rouca. Não, ela disse, mas não puxou a mão. Por favor, deixa eu falar. Não diga. Eu te amo. Rafael disse de qualquer forma, as palavras saindo como uma confissão arrancada. Nunca parei. 8 anos, cada dia, cada noite, cada respiração. Sempre você, só você. Ninguém mais. Nunca mais ninguém. Marina sentiu as lágrimas escorrerem novamente, silenciosas, quentes. Você não pode dizer isso. Por que não? Porque dói, ela sussurrou. Dói ouvir o que sempre quis. Ouvir quando é tarde demais. Não, é tarde demais, Rafael disse. E ela podia ouvir que ele também estava chorando agora. Não enquanto estamos vivos. Não enquanto podemos consertar. Marina, deixa eu consertar. Ela não respondeu com palavras. Não podia. A dor era grande demais. O desejo muito forte, o medo muito profundo. Então fez a única coisa que conseguia fazer. No escuro, ela se moveu. Encontrou Rafael através do toque. Mãos procurando seu rosto, traçando as feições que conhecera tão bem e tentara esquecer. E então, no vermelho fantasmagórico da luz de emergência, cercados por anos de dor e arrependimento e amor que nunca morreu, ela o beijou. Foi desesperado. Foi faminto. Foi 8 anos de fome em um contato. Rafael gemeu contra a boca dela, mãos indo para sua cintura, puxando-a para mais perto, para seu colo. Marina afundou os dedos nos cabelos dele, beijando-o como se pudesse apagar o tempo, como se pudesse voltar àquela manhã antes de tudo desmoronar. Era quebrado e perfeito ao mesmo tempo.
lágrimas misturando, sal e desespero, e algo que se parecia perigosamente com esperança. As mãos dele tremiam enquanto tocava seu rosto, seu pescoço, como se precisasse confirmar que ela era real. As dela agarravam sua camisa, puxando-o mais perto, nunca perto o suficiente. Quando a luz do elevador voltou subitamente, acendendo tudo em branco brilhante e ofuscante, eles estavam entrelaçados no chão, roupas amassadas, lábios inchados, olhares aterrorizados fixos um no outro, como se de repente percebessem o que tinham feito. As portas se abriram com um dingue alegre no terceiro andar. Marina praticamente pulou, afastando-se dele, ajeitando a roupa, limpando as lágrimas freneticamente. Eu preciso ir. Marina, espera. Mas ela já estava correndo para fora do elevador, desaparecendo no corredor antes que Rafael pudesse sequer se levantar. Ele ficou ali, sentado no chão do elevador, dedos tocando os próprios lábios, o sabor dela ainda presente, o coração batendo tão forte que doía. Uma enfermeira passou e perguntou se ele estava bem. Rafael olhou para ela e então começou a rir, um som meio histérico, meio maravilhado. Não sei, ele respondeu honestamente. Não faço ideia. Mas uma coisa ele sabia. Algo havia mudado naquele elevador. Algo irreversível, porque Marina o beijara de volta. Depois de tudo, ela ainda o beijara de volta. E isso significava que talvez, apenas talvez, não fosse tarde demais. Marina não dormiu naquela noite. Ficou deitada ao lado de Sofia na cama hospitalar estreita, observando a filha respirar suavemente, enquanto sua própria mente girava em círculos intermináveis. Seus lábios ainda formigavam com a memória do beijo. Suas mãos ainda tremiam quando lembrava do toque dele, do calor dele, de como seu corpo reagiu instantaneamente, como se 8 anos não tivessem passado. Ela havia jurado que nunca mais deixaria Rafael Monteiro tocá-la. Nunca mais o deixaria entrar. E em menos de 2 horas presas em um elevador, todas as suas defesas cuidadosamente construídas desmoronaram, como castelos de areia diante de uma onda. Idiota, ela sussurrou para si mesma no escuro. Você é uma idiota, Marina. Mas a verdade terrível e inegável, era que ela ainda o sentia, ainda o queria. E isso a apavorava mais do que qualquer outra coisa. Rafael também não dormiu. Ficou sentado na varanda de seu apartamento até o amanhecer, revivendo cada segundo daquele beijo. A forma como ela o puxara mais perto, o som pequeno que ela fizera quando ele aprofundou o beijo. A sensação de finalmente estar completo depois de anos se sentindo partido ao meio. Mas então lembrou da expressão no rosto dela quando as luzes voltaram. Terror, arrependimento, fuga. E percebeu que talvez tivesse arruinado tudo de novo. Os 3 dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Marina fazia de tudo para evitar Rafael. Mudava horários de consultas, mandava Beatriz buscar documentos, inventava desculpas para não estar presente quando ele visitava Sofia, mas não podiam fugir para sempre. Havia papéis médicos que precisavam assinar juntos, reuniões sobre o transplante, que exigiam ambos os pais presentes, procedimentos que não podiam ser adiados. Foi numa dessas reuniões obrigatórias, 4 dias após o elevador, que tudo explodiu de vez. Marina entrou na sala de conferências do hospital com 10 minutos de atraso, claramente tendo corrido. O cabelo estava preso de qualquer jeito. Ela usava a mesma roupa do dia anterior e tinha olheiras tão profundas que pareciam hematomas. Rafael, que já estava sentado, levantou-se automaticamente quando ela entrou. Um hábito cavalheiresco que nunca perdeu. Seus olhos se encontraram. Marina sentiu todo o sangue subir ao rosto, o rubor queimando suas bochechas de forma humilhante. Flashbacks do beijo a assaltaram com força brutal. As mãos dele em sua cintura, sua boca na dele, o gosto dele, o som que ele fizera quando ela puxou seus cabelos. Ela desviou o olhar rapidamente, sentando-se o mais longe possível. Rafael continuou de pé por mais alguns segundos, apenas olhando para ela. Havia tanta coisa que queria dizer, precisava dizer, mas não na frente da doutora Helena e da equipe médica. Ele ajustou a gravata, um tique nervoso que Marina conhecia bem, e voltou a sentar. A reunião foi sobre procedimentos pré-cirúrgicos, cronogramas, riscos. Doutora Helena falou por 40 minutos sobre preparação,
dietas, medicações. Marina focou intensamente nos papéis na sua frente, fazendo anotações meticulosas, recusando-se a olhar na direção de Rafael. Mas ele não conseguia parar de olhá-la. Notou que ela mudara o cabelo. Estava um pouco mais curto, na altura dos ombros, como ele sempre sugerira anos atrás. Notou o perfume suave de jasmim que ela ainda usava. Notou a forma como ela mordia o lábio inferior quando estava concentrada, um hábito que sempre teve. Cada pequeno detalhe era uma facada de familiaridade, de intimidade perdida, de tanto tempo desperdiçado. Sob a mesa, longe dos olhos dos médicos, o pé de Rafael batia nervosamente no chão. Suas mãos sobre a mesa tremiam levemente. Ele estava perdendo a paciência, com a reunião, com a distância dela, com o elefante gigantesco na sala, que ninguém mais além deles dois podia ver. Há algo que vocês queiram perguntar? Doutora Helena perguntou finalmente. Olhando entre os dois, Rafael não conseguiu se conter. Sim, por que Marina não consegue me olhar nos olhos? O silêncio que caiu foi mortal. Doutora Helena piscou confusa. Desculpe. Marina finalmente levantou os olhos, fuzilando Rafael com um olhar que poderia derreter aço. Isso não é relevante para ti na discussão médica. É relevante quando estamos tentando trabalhar juntos pelo bem de nossa filha e você está me evitando há 3 dias. Rafael respondeu, a voz tensa. Não estou evitando você. Não está? Porque mudou o horário de todas as suas consultas. Mandou Beatriz buscar documentos que você mesma deveria pegar. E agora está sentada o mais longe possível de mim, como se eu tivesse alguma doença contagiosa. Talvez eu só não queira estar perto de você. Marina explodiu, levantando-se bruscamente. Já pensou nisso? Por quê? Rafael também se levantou, ignorando completamente a presença dos médicos agora. Por que você se arrependeu? Por que percebeu que sentiu algo e isso te apavora? Eu não... Marina começou, mas as palavras morreram em sua garganta. Não o quê? Não sentiu? Porque eu estava lá, Marina. Eu estava lá quando você me beijou de volta. Quando você me puxou mais perto. Quando você gemeu meu nome. Você está noivo! A Marina gritou finalmente, as palavras ecoando na sala. Você está noivo, Rafael, engajado. Planejando se casar com outra mulher. E nós não podemos. Senhor Monteiro, senhora Alvarenga. Doutora Helena interveio claramente desconfortável. Talvez vocês precisem de um momento, mas nenhum dos dois estava ouvindo. Estavam presos em sua própria bolha de confronto. Anos de emoções não resolvidas finalmente transbordando. Eu terminei com ela, Rafael disse. A voz mais baixa agora, mas ainda intensa. Marina congelou. O quê? Na noite depois do elevador. Eu terminei com Camila. Por quê? Marina perguntou. Mas sua voz saiu como um sussurro assustado. Porque sei exatamente o que você está pensando. E não podemos continuar fingindo que aquilo não aconteceu. O ar entre eles estava carregado. Elétrico. Doutora Helena e sua equipe trocaram olhares desconfortáveis e silenciosamente começaram a sair da sala, dando privacidade ao casal. Nenhum dos dois notou. Rafael, Marina começou, mas foi interrompida pela porta se abrindo violentamente. Camila entrou como um furacão. Estava impecavelmente vestida em um terno branco caro, saltos altos que clicavam agressivamente no piso, cabelo perfeitamente arrumado. Mas seus olhos estavam selvagens, furiosos e fixos diretamente em Marina. Então é verdade, ela disse, a voz destilando veneno. Vocês foram vistos. No elevador. Uma enfermeira contou para minha mãe, que me contou. Vocês se beijaram. Marina ficou pálida. Rafael deu um passo à frente, colocando-se entre as duas mulheres. Camila, sai daqui, agora. Por que devo ir? Camila riu. Um som agudo e desagradável. Esta é uma reunião sobre minha vida também. Sobre o homem que ia se casar comigo. Jogando tudo fora por uma vadia. Calculista que... Cuida como fala dela! Rafael rugiu, a voz tão alta e autoritária que Camila recuou um passo. Mas ela se recuperou rapidamente, virando sua raiva para Marina. Você planejou tudo isso, não foi? Aparecer com sua historinha triste, sua criança doente. Reconquistar o homem que te deixou porque percebeu que não prestava. Minha filha está morrendo. Marina gritou de volta, finalmente encontrando sua voz.
Você acha que eu planejaria isso? Que desejaria isso para ela? Sua filha. Camila praticamente cuspiu as palavras. Ela nem deveria existir. Você deveria ter abortado quando teve a chance. Teria poupado todos nós desse drama. O som do tapa ecoou pela sala como um disparo. Marina havia se movido tão rápido que ninguém viu vindo. Sua mão conectou com a bochecha de Camila com força suficiente para virar sua cabeça para o lado. A marca vermelha apareceu instantaneamente. 5 dedos perfeitamente visíveis na pele pálida. Não você nunca, Marina disse. A voz baixa, mas mortal. Fala da minha filha assim. Nunca. Camila segurou a bochecha, olhos arregalados de choque. Ela me bateu. Rafael, você viu? Ela me agrediu. Rafael olhou entre as duas mulheres. Viu Marina tremendo de raiva e proteção maternal. Viu Camila esperando que ele tomasse seu lado, que a defendesse, que repreendesse Marina. E pela primeira vez em muito tempo, Rafael fez a escolha certa. Você pediu, ele disse simplesmente para Camila. Você falou da nossa filha, da minha filha. E sim, ela te bateu. E honestamente, você mereceu. O queixo de Camila caiu. Rafael, sai daqui. Camila, agora, antes que eu chame segurança. Você não pode estar falando sério. Por causa dela? Por causa de uma mulher que te abandonou, que escondeu uma criança de você por 8 anos, que claramente está te manipulando. Eu estou falando sério. Rafael trovejou. Nós terminamos, Camila. Acabou, não há mais nós. E sim, é por ela? Por Sofia, por mim. Porque cada segundo contigo me lembra que passei 8 anos morto emocionalmente, fingindo sentir algo que nunca senti. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Camila, mas não eram de tristeza, eram de fúria pura. Você vai se arrepender disso. Todos vocês vão se arrepender. Ameaças, Camila, sério? Rafael deu um passo em sua direção e havia algo perigoso em sua postura agora. Sai, antes que eu esqueça que fui criado para respeitar mulheres e faça algo que me arrependa. Camila olhou entre eles uma última vez, percebendo que havia perdido completamente. Com um som estrangulado de raiva, ela virou e saiu pisando duro, batendo a porta com tanta força que o vidro tremeu. O silêncio que ficou era denso, pesado. Marina estava tremendo visivelmente agora. A adrenalina da confrontação finalmente cedendo. Suas pernas pareciam não conseguir sustentá-la mais. Rafael viu e se moveu instintivamente, chegando a seu lado. Você está bem? Ele perguntou gentilmente, as mãos indo para seus ombros. Não me toca, Marina disse, mas sua voz saiu sem convicção. Marina, você é noivo. Ela repetiu, mas soou mais como um último protesto fraco do que uma acusação real. Não sou, Rafael disse, segurando seu rosto entre as mãos, forçando-a a olhar para ele. Acabei de terminar. Na frente de você, eu não sou noivo, Marina. Estou livre. Estou... O quê? Ela sussurrou, lágrimas começando a cair. Você está o quê? Apaixonado por você, ele confessou, a voz quebrando. Ainda. Sempre. Desesperadamente, estupidamente. Impossível apaixonado por você. Marina fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem livremente. Já isso não significa que podemos... Significa que precisamos tentar. Rafael disse, enxugando suas lágrimas gentilmente com os polegares. Significa que perdemos 8 anos. E não podemos perder mais nenhum segundo. Tenho tanto medo, Marina admitiu, abrindo os olhos para olhá-lo. Eu também, Rafael disse honestamente. Estou apavorado. De te machucar de novo. De não ser suficiente de novo. De perder você de novo. Então por que arriscar? Porque tenho mais medo de nunca tentar, ele respondeu. Mais medo de acordar daqui a 10 anos e perceber que deixei você ir pela segunda vez, Marina. Me dá uma chance. Só uma. Deixa eu provar que mudei. Que aprendi. Que mereço você e Sofia. Marina o estudou por um longo momento. Viu sinceridade em seus olhos. Viu medo, sim, mas também determinação. Viu o homem que amou. E se era honesta consigo mesma, nunca parou de amar completamente. Uma chance, ela disse finalmente, a voz trêmula. Uma? E se você estragar de novo? Não vou, Rafael prometeu. Juro por Sofia. Juro pela minha vida. Não vou estragar de novo.
E talvez fosse loucura. Talvez fosse estupidez. Mas quando Rafael se inclinou e beijou ela novamente, desta vez devagar, gentil, uma promessa ao invés de desespero, Marina não fugiu. Ela ficou e beijou ele de volta, porque às vezes o coração sabe algo que a mente ainda está aprendendo a aceitar. Naquela noite, Sofia acordou e viu Marina sentada ao lado de sua cama, com uma expressão que ela não via há muito tempo. Sua mãe estava sorrindo, levemente, mas estava. Mamãe, Sofia disse sonolenta, você está feliz? Marina olhou para a filha e acariciou seu cabelo. Estou tentando estar, amor. É por causa do papai? Marina hesitou. Depois assentiu. Sim, é por causa do papai. Sofia sorriu. Aquele sorriso com a covinha, que era tão parecido com o de Rafael. Eu gosto dele. Ele é engraçado. E ele olha para você do jeito que você olha para mim. Como assim? Como se você fosse mais importante que respirar. Os dias seguintes trouxeram uma paz frágil e cautelosa. Rafael e Marina não estavam exatamente juntos. Era cedo demais, complicado demais, assustador demais para colocar rótulos. Mas havia algo mudando entre eles, como gelo derretendo lentamente, depois de um inverno longo demais. Rafael passava todas as manhãs e tardes no hospital. Lia para Sofia, fazia-a rir com piadas bobas, ensinava-lhe jogos que sua avó lhe ensinara quando criança. E Marina observava tudo, o coração se apertando, com uma mistura de dor pelo tempo, perdido e gratidão pelo tempo, que ainda tinham. Mas Camila não desapareceu silenciosamente como esperavam. Ela estava ferida, furiosa e determinada a causar o máximo de dano possível no caminho de saída. Se não podia ter Rafael, garantiria que Marina também não teria, ou pelo menos que pagaria caro por isso. Foi numa manhã de quinta-feira, exatamente 7 dias após o confronto no hospital, que Camila jogou sua última e mais venenosa carta. Rafael estava no apartamento, que antes dividiam, recolhendo suas últimas coisas. A maior parte de suas roupas e pertences já estava em caixas na casa de seus pais. Ele não conseguia mais ficar naquele lugar que cheirava a erro e compromisso forçado. Camila insistira em estar presente durante a mudança final, alegando questões legais sobre o apartamento. Ele deveria ter percebido que era uma armadilha. Então é assim que termina? Camila disse da porta do quarto, observando-o dobrar camisas mecanicamente. 8 meses de noivado, jogados fora por uma fantasia de colégio? Não era real, Camila. Rafael disse cansadamente, sem olhar para ela. Você sabe disso. Eu sei disso. Estávamos juntos porque era conveniente. Não porque era certo. Conveniente? Se ela riu amargamente. Eu te amei. Rafael. Não, ele disse, parando de dobrar roupas para finalmente olhá-la. Você me queria. Você gostava da ideia de mim. Mas amor, amor de verdade, você nunca me conheceu o suficiente para me amar. Camila apertou os punhos, as unhas perfeitamente manicuradas cravando nas palmas. E ela te conhece? A mulher que escondeu sua filha por 8 anos. Ela fez o que achava certo para proteger Sofia. Rafael respondeu, a voz firme. E sim, ela me conhece. Conhece as partes boas e ruins. E ainda assim escolheu me dar uma chance. Que nobre, Camila cuspiu. Você realmente acredita que vai funcionar? Que vocês vão viver felizes para sempre depois de tudo? Não sei, Rafael admitiu honestamente. Mas vou tentar. Vou lutar. Diferente da última vez. Foi quando Camila percebeu que perdeu de verdade. Que não havia argumento, não havia manipulação, não havia forma de trazê-lo de volta. E foi quando a raiva a consumiu completamente. Você quer saber uma coisa engraçada? Ela disse, a voz perigosamente calma agora. Rafael não gostou do tom. Camila, eu sempre soube. Ele congelou. Soube o quê? Sobre Sofia, sobre a filha. Um sorriso cruel se espalhou pelo rosto dela. Eu sempre soube que Marina estava grávida. O mundo de Rafael parou de girar. O ar saiu de seus pulmões, como se tivesse levado um soco. O quê? Camila percebeu tarde demais o que tinha dito. Tentou recuar, mas as palavras já estavam soltas, impossíveis de recuperar. Não era para... Você sabia? Rafael explodiu, largando a camisa que segurava, avançando em direção a ela. Você sabia que eu tinha uma filha e nunca me contou? Rafael, deixa eu explicar. Explica.
Ele rugiu, uma veia pulsando perigosamente em sua testa. Explica como você roubou 8 anos da minha vida. 8 anos com minha filha. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Camila, desta vez reais. Nascidas de medo e desespero. Juliana me contou. Anos atrás, ela sabia que Marina estava grávida. Viu ela em um hospital. Ouviu conversas e me disse por quê. Porque sabia que se você descobrisse, voltaria para ela. Rafael ficou branco como papel. Quando? Quando Juliana te contou? 3 anos atrás, Camila sussurrou. Pouco depois de começarmos a namorar. 3 anos? Rafael sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Você escondeu por 3 anos? E antes disso? Juliana sabia por 5. Eu estava te protegendo. Camila tentou se defender, dando passos para trás enquanto ele avançava, te salvando de uma vida de obrigação, de estar preso a ela. Preso? Rafael pegou um vaso decorativo da cômoda e o atirou contra a parede, onde explodiu em 1000 pedaços. Camila gritou. Você chama de preso ter uma filha? Conhecer minha própria criança? Ser parte da vida dela? Você não entende. Eu te amava. Não podia deixar você ir. Isso não é amor. Rafael gritou, e havia lágrimas escorrendo por seu rosto agora. Amor não rouba. Amor não manipula. Amor não esconde uma criança do pai dela. Ela te abandonou primeiro. Camila gritou de volta desesperada. Marina te abandonou. Te deixou. Foi embora e nunca olhou para trás. Porque eu a destruí. E Rafael socou a parede, deixando um buraco no drywall. Porque eu a traí. Porque fui um covarde. E você me roubou a chance de consertar. De ser pai. De estar lá para os primeiros passos dela. Primeiras palavras, primeiro dia de escola. Tudo. Camila estava chorando descontroladamente agora, encurralada contra a parede. Eu sinto muito. Eu sinto muito, Rafael. Eu só queria você. Só queria que me amasse como amava ela. Rafael olhou para ela com uma mistura de nojo e pena. Sai, ele disse, a voz morta agora, toda a raiva drenada e substituída por uma devastação profunda. Sai agora antes que eu faça algo que me arrependa. Rafael, por favor, sai. Ele rugiu uma última vez. E o volume, a fúria pura na voz, fez Camila praticamente correr para fora do apartamento. Assim que a porta bateu, Rafael desmoronou. Literalmente caiu de joelhos no chão, entre pedaços de vidro do vaso quebrado, e soluçou. Foi 8 anos. Ela roubou 8 anos dele. 3 anos que ele passou com Camila. Ele poderia ter conhecido Sofia, poderia ter ajudado Marina, poderia ter sido pai. Quanto tempo ficou ali no chão não sabia. Podiam ter sido minutos ou horas. Mas quando finalmente conseguiu se levantar, com as pernas trêmulas e o coração partido, só havia uma coisa em sua mente. Marina precisava saber. Eram quase 11 da noite, quando Rafael tocou a campainha do apartamento de Marina. Tocou insistentemente, repetidamente, até que a luz do corredor acendeu e ele ouviu passos irritados do outro lado. Marina abriu a porta com expressão zangada, pronta para repreender quem quer que estivesse perturbando a essa hora. Mas quando viu Rafael, cabelos bagunçados, olhos vermelhos e inchados, roupas amassadas, claramente destruído, a raiva evaporou instantaneamente. Rafael, o que aconteceu? Ela perguntou, preocupação tingindo sua voz. Está ferido? Camila sabia, ele disse sem preâmbulo, a voz rouca de tanto chorar. Desde o início. Ela sabia de Sofia e escondeu de mim. Marina ficou completamente pálida, agarrando-se ao batente da porta, para se equilibrar. Ela, o quê? Juliana contou para ela. 3 anos atrás, Camila sabia que você estava grávida, que eu tinha uma filha, e escondeu intencionalmente. Por 3 anos, Marina. 3 anos que eu poderia ter conhecido Sofia, ajudado você, sido um pai. E ela me roubou isso. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Marina, enquanto processava a informação. Ela roubou de você, Marina sussurrou. Meu Deus, Rafael, ela roubou de você. Não só de mim. Rafael disse, dando um passo em sua direção. De você também. Você criou Sofia sozinha por 3 anos a mais do que precisava. Lutou sozinha, sofreu sozinha quando eu poderia. Eu deveria ter estado lá. Marina balançou a cabeça. Lágrimas caindo livremente agora.
Mas você não sabia. Você não... Eu duvidei de você. Rafael a interrompeu, a voz quebrando. Quando ela plantou aquelas dúvidas sobre Sofia ser minha, eu duvidei de você. Mesmo vendo meus olhos nela, meu rosto, tudo, eu deixei Camila me manipular. E agora descubro que ela sabia o tempo todo. Rafael, seus... Marina não sabia o que dizer, como consolá-lo. 8 anos, ele sussurrou, encostando a testa na dela, ambos chorando agora. 8 anos com nossa filha, que nunca vou recuperar. Primeiros passos, primeiras palavras, primeiro dia de escola. Tudo, Camila, me roubou tudo isso. Marina segurou o rosto dele entre as mãos, mas ela não roubou o futuro. Você ainda tem tempo. Sofia ainda precisa de você. Ainda tem uma vida inteira pela frente com ela. E com você? Rafael perguntou, abrindo os olhos para olhá-la. Eu ainda tenho chance com você? Marina estudou seu rosto. Viu a dor genuína, o arrependimento profundo, a determinação de ser melhor. E percebeu algo importante. Rafael não era perfeito. Cometera erros terríveis, mas estava tentando, estava lutando, estava ali. Sim, ela disse finalmente. Você ainda tem chance comigo. Mesmo depois de tudo, mesmo depois de eu ter duvidado. Você foi manipulado, Marina disse suavemente, por alguém que dizia te amar, mas estava apenas te possuindo. Isso não apaga a dor, mas eu entendo agora. Entendo melhor. Rafael puxou-a para um abraço apertado, enterrando o rosto em seu cabelo. Eu vou passar o resto da minha vida compensando, juro, com você e com Sofia. Vou ser o pai que ela merece, o parceiro que você merece. Não promete o resto da vida, Marina disse contra o peito dele. Promete amanhã, e depois amanhã, e o dia seguinte. Um dia de cada vez. Posso prometer isso? Rafael concordou, beijando o topo de sua cabeça. Eles ficaram assim por um longo momento, apenas segurando um ao outro, processando a enormidade do que acabara de ser revelado. 8 anos roubados, 3 anos de mentiras deliberadas, uma traição em camadas que ia muito mais fundo do que qualquer um imaginara. Rafael? Marina disse finalmente, afastando-se um pouco para olhá-lo. Sim, fique esta noite, ela disse, e rapidamente adicionou ao ver a expressão dele. No sofá, só... Não acho que você deveria estar sozinho agora. Rafael sentiu algo quente se espalhar pelo peito. Gratidão, alívio, algo que se parecia perigosamente com esperança. Tem certeza? Tenho, Marina disse, pegando sua mão e puxando-o para dentro do apartamento. Vamos, vou te dar cobertores. E talvez uma xícara de chá. Você parece que precisa. Marina, Rafael disse enquanto ela o guiava para a sala. Sim, obrigado. Por não me mandar embora. Por me dar essa chance mesmo quando eu não mereço. Marina parou e virou-se para olhá-lo. Todos merecem segunda chance, Rafael, até você. Especialmente você. E naquela noite, enquanto Rafael dormia no sofá de Marina, depois de beber 2 xícaras de chá e conversar até quase amanhecer. E Marina deitava em seu quarto, escutando sua respiração suave através da parede, ambos sentiram algo que não sentiam há muito tempo. Paz. Não era perfeita, não era completa, mas era um começo. E às vezes um começo é tudo que se precisa. A paz frágil que haviam construído foi despedaçada apenas 3 dias depois, quando o telefone de Marina tocou às 4 da manhã. Era a doutora Helena. E o tom urgente em sua voz fez o sangue de Marina gelar instantaneamente. Marina, você precisa vir ao hospital agora. O que aconteceu? Marina já estava saindo da cama, procurando roupas às cegas no escuro. Sofia desenvolveu uma infecção grave. Está com febre alta e os níveis hepáticos despencaram durante a noite. Precisamos fazer o transplante nas próximas 48 horas. Ou a médica não terminou a frase. Não precisava. Estou indo, Marina disse. A voz surpreendentemente firme, apesar do terror absoluto que a consumia. Já estou saindo. Ela desligou e correu para a sala, onde Rafael ainda dormia no sofá. Nos últimos 3 dias ele praticamente morava ali. Chegava de manhã, ficava até tarde, dormia no sofá, acordava e repetia. Estava construindo uma rotina, uma presença constante que Sofia adorava, e Marina, relutantemente, começava a depender. Rafael,
Ela o sacudiu sem delicadeza. Rafael, acorda! Ele acordou instantaneamente. Anos de sono leve tornando-o alerta em segundos. O que foi? O que aconteceu? Sofia, infecção, precisamos ir agora. Rafael não perdeu tempo com perguntas. Estava de pé, calçando sapatos, pegando as chaves em menos de 30 segundos. Vamos no meu carro. É mais rápido. A corrida até o hospital foi um borrão de semáforos vermelhos, ignorados e orações desesperadas sussurradas. Marina segurava o painel com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Rafael dirigia com mandíbula travada, olhos fixos na estrada, mas uma mão livre encontrou a dela e a segurou com força. Ela vai ficar bem, ele disse, embora soasse mais como uma promessa para si mesmo do que para ela. Você não sabe disso, Marina sussurrou, lágrimas já escorrendo. Ela vai, Rafael insistiu, apertando a mão dela, porque o universo não pode ser tão cruel. Não com ela, não com nossa menina. Quando chegaram ao quarto de Sofia, a cena era de pesadelo. Sua filha estava pálida como cera, conectada a uma dúzia de máquinas, suor cobrindo sua testa pequena. Beatriz já estava lá, segurando a mão de Sofia, com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Mamãe, Sofia sussurrou ao ver Marina, a voz fraca demais, assustadora na boca de uma criança. Estou aqui, amor. Marina correu para seu lado, beijando sua testa quente. Mamãe está aqui. Papai também? Sofia perguntou, procurando Rafael com os olhos. Aqui, princesa. Rafael apareceu do outro lado da cama, pegando sua outra mão. Papai está aqui. Não vai a lugar nenhum. Doutora Helena entrou com 3 outros médicos, todos usando expressões graves. Precisamos conversar, agora. Na sala de conferências, a médica não perdeu tempo com rodeios. A infecção está agressiva. Está atacando o fígado já comprometido de Sofia e espalhando-se rapidamente. Temos uma janela de 48 horas, no máximo, para realizar o transplante. Depois disso o quê? Marina perguntou, embora já soubesse a resposta. Depois disso, o corpo dela estará fraco demais para sobreviver à cirurgia. Doutora Helena disse gentilmente. Marina, Rafael, se vamos fazer isso, precisa ser agora. Então fazemos agora, Rafael disse imediatamente. Hoje, amanhã, quando vocês puderem agendar. Há riscos. A médica continuou. A cirurgia em si é complexa e longa. Com a infecção ativa, as chances de complicações aumentam significativamente. Para Sofia e para você, Rafael. Não me importo com os riscos, Rafael disse firmemente. Ela é minha filha. Faço o que for preciso. E há algo mais. Doutora Helena hesitou, trocando olhares com os outros médicos. Alguém apresentou uma liminar, tentando bloquear a cirurgia. Marina sentiu o sangue gelar. Quem? Camila Ferreira, alegando que há questões legais não resolvidas sobre paternidade e que Rafael não deveria ser autorizado a doar até... Isso é ridículo! Rafael explodiu, socando a mesa. O teste de DNA já confirmou. Ela tem os resultados. Está fazendo isso por vingança. Eu sei, doutora Helena disse calmamente. E nossos advogados já estão trabalhando para derrubar. Mas precisamos de mais uma coisa. Um testemunho que possa invalidar completamente as alegações dela. Foi quando a porta se abriu e uma figura hesitante entrou. Juliana, a prima de Rafael, a mulher que o seduzira 8 anos atrás, que plantara as sementes de destruição, estava ali. Mais velha, visivelmente carregando o peso de culpa, mais determinada. Eu vim depor, ela disse a voz trêmula. Vim contar tudo sobre como Camila me pagou, sobre como foi planejado, sobre como eu sabia de Sofia e escondi. Tudo. Rafael ficou de pé lentamente, os olhos fixos nela, com uma intensidade que fez Juliana recuar. Por quê? Por que agora? Porque uma criança está morrendo, Juliana disse, lágrimas escorrendo. E é parcialmente minha culpa. Tudo isso, a separação de vocês, os anos perdidos, Sofia crescendo sem pai. É porque eu fui gananciosa e invejosa e fraca. E não consigo mais viver com isso. Ela virou-se para Marina. Eu sei que não há nada que eu possa dizer que faça diferença. Nenhum pedido de desculpas é suficiente. Mas deixa eu fazer isso. Deixa eu ajudar a salvar ela. Por favor.
Marina olhou para a mulher que ajudara a destruir sua vida. Sentiu raiva, sim. Sentiu vontade de gritar, de bater, de expulsar Juliana dali. Mas então pensou em Sofia, febril e frágil em uma cama de hospital, e percebeu que orgulho era luxo que não podia pagar. Faça o que veio fazer, ela disse friamente. E depois não quero nunca mais ver sua cara. Juliana acenou, entendendo. Obrigada. Com o testemunho de Juliana, detalhado, devastador, incluindo evidências de transferências bancárias e mensagens de texto preservadas, a liminar de Camila foi derrubada em questão de horas. Não havia mais obstáculos legais. A cirurgia poderia acontecer. Foi marcada para a manhã seguinte, 7 horas da manhã. A noite anterior foi uma das mais longas da vida de ambos. Rafael ficou com Sofia até ela dormir, contando histórias, fazendo promessas que rezava para poder cumprir. Papai, Sofia disse sonolenta, vai doer? Um pouco, Rafael admitiu honestamente. Mas vai valer a pena, porque depois você vai ficar boa, vai poder correr, brincar, viver. E você vai ficar comigo? Não vai embora. Rafael sentiu o coração se estilhaçar. Nunca mais. Princesa, prometo, você está presa comigo para sempre. Sofia sorriu, aquela covinha aparecendo. Está bem. Eu gosto de você. Eu te amo, Rafael disse beijando sua testa. Mais do que tudo no mundo. Quando Sofia finalmente dormiu, Rafael saiu do quarto e encontrou Marina esperando no corredor. Ela estava abraçando-se, tremendo levemente apesar do ar quente do hospital. Ela está dormindo, ele informou. Marina acenou sem confiar em sua voz. Marina, Rafael tocou seu braço gentilmente. Ela vai sobreviver a isso. Nós vamos sobreviver a isso. Você não pode prometer isso, Marina disse, a voz quebrando. Então prometo outra coisa. Rafael disse, virando-a para encará-lo. Prometo que se algo der errado comigo naquela mesa, você vai continuar. Vai ser forte por ela. Vai viver. Não. Marina balançou a cabeça violentamente. Não fala assim. Você vai sair daquela mesa. Ambos vão. Marina, não. Mas ela agarrou sua camisa, puxando-o para mais perto. Você não pode fazer isso. Não pode me fazer te deixar entrar de novo. Fazer Sofia te amar e depois nos deixar. Você não tem permissão. Rafael segurou o rosto dela entre as mãos. Não vou deixar vocês. Prometo lutar, prometo voltar. Mas se algo acontecer, preciso que você saiba algo. O quê? Que te amo. Que sempre te amei. Que cada momento com você foi o melhor momento da minha vida. Que Sofia é o maior presente que eu poderia ter recebido. E que me arrependo. Me arrependo profundamente de cada segundo que desperdicei longe de vocês. As lágrimas de Marina caíam livremente agora. Você não pode fazer isso. Não pode me dizer isso agora, quando tenho tanto medo de perder você. Não vai me perder, Rafael prometeu. Porque tenho motivos demais para voltar. Você e Sofia, nossa família. Nossa chance. Marina puxou-o para um beijo, desesperado, molhado de lágrimas, cheio de medo e amor e esperança frágil. Quando se separaram, ela encostou a testa na dele. Volta para mim, ela sussurrou. Volta para nós. Sempre, ele prometeu. Às 3 da manhã, quando nenhum dos dois conseguia dormir, encontraram-se na capela pequena do hospital. Estava vazia, silenciosa, com apenas velas fracas iluminando o espaço. Marina estava de joelhos, rezando para um Deus que não tinha certeza que acreditava, mas que implorava mesmo assim. Por favor, ela sussurrava, não leva minha menina. Leva qualquer coisa. Meu orgulho, minha raiva, meu medo. Mas deixa ela viver, por favor. Rafael apareceu silenciosamente, sentando-se ao lado dela. Ficaram em silêncio por longos minutos, apenas existindo um ao lado do outro na quietude. Eu tenho medo, Marina finalmente confessou, a voz quebrando o silêncio. Eu também, Rafael admitiu. E se eu perder ela? Não vai, como você sabe, porque o universo não pode ser tão cruel. Não depois de tudo. Foi cruel antes. E foi meu erro, Rafael disse, pegando a mão dela. Então, se alguém tem que pagar, sou eu. Não ela. Marina virou-se para olhá-lo. Realmente olhá-lo. Viu o homem quebrado, arrependido, mas também o homem determinado, lutador, que estava disposto a dar pedaço de si mesmo literalmente para salvar a filha. Você realmente mudou, ela disse baixinho.
Tive 8 anos e 1000 noites sem você para mudar, Rafael respondeu. Aprendi da pior forma possível o que é perder tudo. Não vou perder de novo. Não vocês. Marina hesitou, então fez algo que não fazia há 8 anos. Pegou a mão dele e entrelaçou os dedos firmemente. Se ela sobreviver, ela começou. Quando? Ele corrigiu. Quando ela sobreviver, Marina aceitou. Eu vou tentar. De verdade. Não prometo que vai ser fácil. Não prometo que não vou ter medo. Mas vou tentar deixar você entrar de novo. É tudo que peço. Rafael disse, apertando a mão dela. Ela se inclinou, descansando a cabeça em seu ombro. Ele beijou seu cabelo. E ficaram assim, unidos pelo medo e pela esperança, até o amanhecer começar a clarear as janelas. Às 6h30 da manhã começaram os preparativos. Rafael e Marina foram levados para quartos pré-operatórios separados. Enfermeiras entravam e saíam, verificando sinais vitais, fazendo perguntas clínicas, preparando-os para o que estava por vir. De alguma forma, por um momento brevíssimo, as macas deles pararam lado a lado no corredor. 30 segundos, talvez menos, mas foi suficiente. Rafael estendeu a mão através do espaço estreito entre as macas. Marina a pegou imediatamente. Te vejo do outro lado, ele disse. Do outro lado, ela repetiu. Então ele puxou-a o mais perto que as macas permitiam e a beijou. Profundo. Promissor. Cheio de todas as coisas não ditas. Eu te amo, ele disse quando se separaram. Eu sei, Marina respondeu, lágrimas nos olhos. Diz de volta. Por favor. Caso, não diga caso, ela o interrompeu. Mas eu te amo. Sempre amei. Por isso dói tanto. Outro beijo, interrompido pela enfermeira. Senhor Monteiro, é hora. Olhares finais. Dedos se separando lentamente, relutantemente. E então foram levados em direções opostas, para salas cirúrgicas paralelas, onde Sofia esperava entre eles. Na sala de espera, Beatriz, Clara, os pais de Rafael e até Juliana, mantendo distância respeitosa, esperavam. 7 horas. A cirurgia levaria no mínimo 7 horas. O relógio na parede se movia com lentidão torturante. Café esfriava sem ser bebido. Lágrimas caíam silenciosamente. Mãos se seguravam. E nas salas cirúrgicas, 3 vidas pendiam na balança. A primeira coisa que Marina registrou ao despertar foi a dor pulsante no abdômen. A segunda foi a voz suave da enfermeira. Bem-vinda de volta. Sua filha está bem. Ela está do seu lado direito. E o pai está do seu lado esquerdo. Marina virou a cabeça devagar. Sofia dormia, pálida, mas respirando. Do outro lado, Rafael já estava acordado, olhando para ela. Oi, ele sussurrou a voz rouca. Oi, Marina respondeu. Conseguimos. Conseguimos. Lágrimas escorreram silenciosamente pelos rostos de ambos. Rafael estendeu a mão através do espaço entre as camas. Marina fez o mesmo. Dedos se entrelaçaram como âncoras. Sofia se mexeu, olhos abrindo lentamente. Quando focou e viu os pais, um de cada lado, um sorriso fraco apareceu. Mamãe, papai, vocês estão aqui, juntos? Sempre, amor, Marina prometeu. Para sempre, Rafael adicionou. Por cima de Sofia, eles também entrelaçaram dedos. 3 mãos conectadas. Uma família. A primeira noite foi brutal. Eram 2 da manhã quando Rafael gemeu, tentando se ajustar na cama. Você está bem? Marina acordou imediatamente. Só doendo, ele admitiu. Respire devagar. Inspirações curtas, Marina instruiu. Fiz cesárea com... Sofia, conheço dor abdominal. Pós-cirúrgica. Silêncio. Confortável caiu entre eles. Marina! Rafael quebrou o silêncio. Obrigado por me deixar fazer isso. Por me deixar ser pai dela. Você é pai dela. Biologia e escolha. E você? Posso ser algo para você também? Marina ficou quieta por tanto tempo que ele pensou que ela tivesse dormido. Rafael, acabamos de sair de cirurgia. Eu sei. Só não quero mais esperar para dizer verdades. A vida é curta, então... Quero te reconquistar. Oficialmente quero que Sofia nos veja juntos porque escolhemos estar. Não por obrigação. São palavras. Rafael. Então deixa eu provar com ações. Todos os dias. Marina fechou os olhos. Uma lágrima escapou. Um dia de cada vez. Não me promete o resto da vida. Promete amanhã. Posso fazer isso. No 3º dia, Rafael precisava de ajuda, mas a enfermeira estava atrasada. Marina, ignorando a própria dor, foi até ele.
Você não deveria estar levantando, Rafael protestou. Cala a boca e me deixa ajudar. Intimidade da fragilidade os aproximou de formas inesperadas. Quando voltaram, Rafael segurou sua mão. Você sempre foi forte demais. Para seu próprio bem. Alguém tinha que ser, não mais. Agora somos dois. No quarto dia, Rafael estava sob efeito de analgésicos fortes após uma complicação menor. Suas inibições desapareceram. Marina, ele disse enquanto ela lia para Sofia. Sim, você é linda. Sempre foi. Eu não merecia você. Todas as mulheres depois. Nenhuma era você. Nenhuma fazia meu coração bater como se estivesse vivo. Marina parou de ler. Rafael, você está drogado. Estou, mas é verdade. Sofia escondeu um sorriso enorme atrás do livro. Foi na manhã do 7º dia que tudo mudou definitivamente. Camila apareceu. Rafael, ela disse da porta. Rafael virou, expressão de puro desgosto. O que você quer? Eu só quero conversar. Não há nada para conversar. Você mentiu por anos. Escondeu minha filha. Mas eu te amava. Não, você me possuía. Marina me ama. Ela me deu minha filha e não pediu nada. Ela me deu segunda chance quando eu não merecia. Isso é amor. O que você fez foi egoísmo. Camila olhou para Marina com ódio. Ele vai te trair de novo. Marina, segurando Sofia protetoramente, respondeu com calma gélida. Se fizer, vai perder tudo. Mas vou dar chance de provar que mudou. Porque isso é o que amor verdadeiro faz. Confia mesmo quando é assustador. Camila saiu derrotada e nunca mais voltou. Depois Sofia olhou para os pais. Vocês vão namorar? Rafael e Marina se olharam e sorriram. Talvez, Marina disse. Se seu pai se comportar, vou me comportar. Rafael prometeu. Posso ser dama de honra quando vocês casarem? Sofia. E Marina corou. Rafael riu. Quando esse dia chegar, princesa, você vai ser a dama de honra mais linda. Quando? Marina o fuzilou. Se, Rafael corrigiu, mas estava sorrindo. Mas tenho fé. Vendo-os assim, os três juntos, sorrindo, vivos, esperançosos. Qualquer um diria que pareciam exatamente o que eram destinados a ser. Uma família. 3 meses depois da cirurgia, Sofia estava recuperada além das expectativas. Cor no rosto. Energia de volta. Vivendo como qualquer criança de 8 anos deveria viver. Rafael alugara um apartamento a 2 quarteirões de Marina. Estava presente todos os dias, construindo tijolo por tijolo, a fundação que deveria ter construído anos atrás. E Marina estava aprendendo a confiar novamente. Foi numa sexta à noite que Rafael fez o pedido oficial. Marina, ele começou nervoso. Quero fazer isso direito desta vez. Quero namoro de verdade. Quero te conhecer de novo. Não quem você era, mas quem você é agora. Quero que Sofia veja pais que se cortejam, que constroem algo sólido. Rafael se ajoelhou na frente dela. Marina Alvarenga, você aceita sair comigo? Oficialmente? Me dar a chance de provar que mudei? Isso é o pedido mais ridículo. Marina começou, lágrimas formando. Porque já compartilhamos uma filha, cicatrizes combinando. E você acabou de doar parte de si para ela. Não é exatamente tradicional. Nada sobre nós foi tradicional. Verdade, Marina sorriu. Sim, mas tem regras, devagar, muito devagar. E terapia, nós dois. Já marquei minha primeira sessão. Você realmente mudou. E selaram com um beijo suave, cheio de segundas chances. O primeiro encontro foi numa quarta-feira. Rafael chegou com margaridas, as mesmas flores do pedido improvisado de anos atrás. Você lembrou. Lembro tudo. Conversaram por horas. Sobre o presente, sobre o futuro. Rafael perguntou, o que você quer da vida agora? Já tenho a maioria das coisas. Sofia saudável, trabalho que amo, e talvez alguém para dividir tudo. Isso. Candidato-me oficialmente. Meses trouxeram rotina linda. Jantares semanais. Passeios com Sofia, terapia, discussões honestas sobre medos e limites. E a cada dia construíam algo sólido. Foi numa tarde comum, 6 meses depois, que Rafael olhou ao redor. Sofia fazendo lição, Marina fazendo sopa, ele gripado no sofá, e disse, isso. É isso que eu quero para sempre. Vida doméstica, comum, real. Realidade é melhor que fantasia?
muito melhor. 1 ano e 2 meses após o primeiro encontro, Rafael conspirou com Sofia. Num sábado de manhã, levaram Marina para piquenique no parque. Sofia, incapaz de se conter, explodiu. Mamãe, você casa com papai se ele pedir? Sofia, Rafael exclamou, mas estava rindo. Você tinha um trabalho. Rafael se ajoelhou pegando a caixa. Marina, eu estraguei isso uma vez, mas esses meses me mostraram que você é minha pessoa, minha casa, meu para sempre. Prometo escolher você todo santo dia. Então, sabendo exatamente quem eu sou, você casa comigo? Sim, 1000 vezes sim. O beijo foi profundo enquanto Sofia aplaudia. Amigos e família saíram de trás das árvores celebrando. O casamento aconteceu 3 meses depois. Pequeno e íntimo, na mesma igrejinha de antes. Sofia foi florista, carregando alianças com orgulho. Os votos foram simples, mas profundos. Rafael, prometo nunca mais fugir. Prometo comunicar. Prometo amar você nos dias bons e ruins. E prometo escolher você, de novo e de novo. Marina, prometo confiar mesmo quando assustador. Prometo não deixar ressentimento construir. Prometo lembrar que amor verdadeiro não é sobre nunca cair, mas sobre levantar juntos. O beijo final foi aplaudido por todos. Sofia estava entre eles no abraço. Nós somos família de verdade agora. Sempre fomos, Marina corrigiu. Só levou um tempo para chegarmos aqui. Epílogo 5. Anos depois. O auditório estava lotado. Sofia, 14 anos, apresentava sobre doação de órgãos. Meu pai me deu parte de seu fígado, mas mais do que isso ele me deu futuro. Deu a todos nós segunda chance. Na plateia, Marina e Rafael sentavam lado a lado. Isabel, 3 anos, no colo dele. Marina grávida de 7 meses do terceiro filho. Após a apresentação, os 5 foram ao parque. Sofia e Isabel correram à frente. Marina e Rafael caminharam devagar, mãos entrelaçadas. Você imaginava isso? Se Marina perguntou. Não. Imaginei sobrevivência. Você me deu vida. Nós nos demos vida juntos. Parem de se beijar. Sofia gritou, mas estava sorrindo. Enquanto o sol se punha, a família caminhou junta. E Marina pensou, isso era felicidade, não perfeita, mas real. Construída tijolo por tijolo através de amor, perdão e compromisso. Sofia sorriu para si mesma. Mais tarde escreveria sobre isso. Sobre como o amor verdadeiro não é sobre nunca cair, mas sobre levantar juntos. Mas por agora, ela era apenas parte de uma família. E isso era tudo. Às vezes, as maiores histórias de amor não são sobre primeiros encontros perfeitos, mas sobre segundas chances imperfeitas. Marina e Rafael descobriram que o verdadeiro amor não é aquele que nunca se quebra. É aquele que escolhe se reconstruir, pedaço por pedaço, mesmo quando seria mais fácil desistir. E Sofia? Ela não ganhou apenas um fígado novo. Ganhou a prova viva de que cicatrizes podem ser belas, de que famílias podem nascer da dor, e de que às vezes o maior presente que podemos dar a alguém é a coragem de tentar de novo. E você? Que segunda chance você está deixando passar por medo? Se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixe seu like. Cada curtida nos ajuda a continuar trazendo histórias que falam sobre a verdade do amor, da dor e da cura. Inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias que vamos contar. E nos comentários compartilhe. De onde você está ouvindo essa mensagem? Se quiser, conte. Você acredita em segundas chances? Sua presença aqui e seu apoio é o que nos permite continuar criando. Obrigado por fazer parte dessa jornada. Até a próxima história.